E aí galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um dos primeiros passos para quem está começando a programar em Java, a entrada de dados. Então vamos direto ao ponto e sem enrolação. Entrada de dados em Java. A entrada de dados é basicamente quando o programa precisa receber informações do usuário enquanto ele está rolando. Imagina fazer um jogo que você precisa escolher o nome do personagem ou que você está criando uma calculadora e precisa que o usuário digite os números. É aí que entra a entrada de dados. Então, o usuário ele vai dar a entrada de dados, né, através de variáveis. E o dispositivo de entrada, por exemplo, é um teclado. Nesse caso, que a gente tem um exemplo que a entrada de dados é um número double, né, no caso dos decimais. Aqui 1.74. A gente tem uma variável do tipo double chamada altura. E aí fica armazenado na memória. Altura 1.74. Um exemplo rápido e simples. Para que serve a entrada de dados? A entrada de dados é essencial em programação porque permite que o programa interaja com o usuário, recebendo informações que podem ser usadas para personalizar a execução do programa. Por exemplo, algumas razões pelas quais a entrada de dados é importante: interatividade, personalização, tomada de decisão, processamento de informações, automatização de tarefas, por aí vai. Em resumo, a entrada de dados permite que um programa seja flexível, adaptável e útil em uma variedade de situações. Você pode responder e reagir com base nas informações fornecidas pelo usuário. Beleza? Como usar a entrada de dados em Java? No Java a gente faz isso usando uma classe chamada Scanner. A partir dela criamos o objeto que vai escutar, né, o que o usuário digita e usa essa informação no nosso programa. Vou mostrar isso como funciona na prática, beleza? Primeiro a gente precisa importar a classe Scanner, que é ela que vem, porque ela vem de uma biblioteca que não está automaticamente disponível. A linha mágica é essa aqui: import java.util.scanner. Depois a gente cria um objeto do tipo Scanner que vai receber os dados do usuário. Aí a gente tem aqui o Scanner, né? No caso, ele é o tipo da variável. A gente vai criar o objeto e eu tenho a variável chamada keyboard. Pode colocar qualquer nome. Ela recebe new scanner system.in. É uma forma particular do Java de associar essa variável com a entrada de dados padrão. Desse jeito estamos associando ao objeto scanner ao teclado no modo console. Vamos agora para a prática. Já criei aqui um projeto, só para a gente ganhar tempo. E aí vamos começar com uns exemplos. Pronto, primeiro a gente precisa importar o scanner. Então eu venho aqui, eu digito import java.util.scanner. Beleza, eu coloquei lá, eu importei o Java aqui em cima. E agora eu vou criar um objeto do tipo scanner. Beleza, eu coloquei aqui o nome keyboard. Não tem problema, posso colocar qualquer outra coisa, qualquer outro nome. Eu coloquei keyboard porque eu gosto, né? Teclado em inglês, meu inglês não é bom, então ignora. É keyboard, né? E o que eu disse? Keyboard. E como é? Keyboard. Enfim, deu para entender. Traduzindo é teclado. Eu gosto de colocar esse nome aqui. Fica até mais fácil para eu poder distinguir no código. Mas você pode colocar outro nome aí de preferência. Enfim, aí agora vem a parte divertida, né? A gente, por exemplo, vamos pedir para o usuário digitar alguma coisa. Então vamos começar com um exemplo do tipo string, né? Para ler uma palavra, texto sem espaço. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável do tipo string, o nome dela vai ser, sei lá, nome. Beleza. E aqui eu vou pedir para o usuário dar entrada nessa variável, né? Uma entrada de dados aqui. Vou colocar uma saída de dados aqui, só para melhor entendimento. Digite o seu nome. E aí o usuário vai ter que digitar. Variável nome recebe keyboard.nets ponto e vírgula.
Então aqui o que eu estou fazendo? Ele está pedindo, ele está dando uma. Esse aqui é usado para ponto .NET usado para entrada de dados do tipo string. No caso, texto sem espaço, né? E aqui eu vou botar outra mensagem. Você digitou. Vou aumentar aqui, vamos colocar o console aqui. Vou executar o programa. Ah, um detalhe importante que eu esqueci. Quando a gente termina, não preciso mais usar o scanner, eu tenho que finalizar. Então, como é que eu faço? Eu pensei nisso o tempo todo e no final esqueci. Então a gente coloca aqui keyboard.close para poder finalizar, beleza? Acho que deu para entender. Desculpa pela confusão. Vamos seguir. Vou executar o programa. Aí ele está pedindo para o usuário fazer uma entrada, né? Digitar alguma coisa. Eu vou botar aqui Bruno. E pronto. Aí repete a saída aqui, Bruno, que é o que eu digitei. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Vamos ler o número do tipo, vamos ler o número do tipo inteiro, né? Como seria? Eu vou apagar aqui, só para não ficar muito confuso. Aqui eu vou criar uma variável do tipo inteiro. O nome dela vai ser idade, ela vai se chamar idade. E aqui eu vou colocar uma mensagem. Beleza, informe a sua idade. Como eu faço uma entrada de dados do tipo inteiro no Java? A gente vai colocar o nome da variável, recebe keyboard, que é o nome da minha variável, do objeto scanner, nets int, parêntese, ponto e vírgula no final. E aí eu coloco uma mensagem no final. A mensagem eu estou colocando só para vocês poderem entender, aparecer o resultado. Beleza. Executei o programa e agora ele pede para eu informar a minha idade. Vou digitar aqui e ele repete. Sua idade é 32. Então, repetindo, para uma variável do tipo inteiro, eu declaro o tipo da variável int, o nome da minha variável, e aí o código que a gente usa para dar entrada é esse aqui. O nome da variável recebe keyboard, né, nosso objeto scanner, .NET_int. E agora para fazer um do tipo double, vou colocar double altura, vai ser o nome da minha variável. Não vou colocar mais a mensagem não, para ficar resumido. E aí eu vou colocar aqui, altura recebe keyboard.nets double ponto e vírgula. Esse nets double aqui, a localidade do sistema, tá? No caso no Brasil é a vírgula para separar os decimais. Como assim? Eu vou executar o código, é só botar uma mensagem aqui no final. E você vai ver que vai ter um probleminha aqui. Por exemplo, se eu colocar lá, igual no exemplo que eu mostrei no PowerPoint, explicando no início, separado por vírgula, por ponto, na casa decimal, vai dar um erro aqui na apresentação. Ó. Eu vou colocar 1.74, igual estava lá. Deu erro. Por quê? Por padrão, ele pega a localidade do sistema, no meu caso, do Brasil, né? Então ele vai dar erro. No caso, para a entrada de dados aqui, no NetsDouble, por eu estar usando o sistema com a localidade do Brasil, eu tenho que usar vírgula e não ponto. Então eu teria que fazer 1,74. E ele repete para mim, sua altura é 1.74. Porque eu tive que dar entrada em vírgula e aqui ele apresentou com ponto. Então, println pega a localidade independente, por isso que se eu digitar com vírgula, ele vai apresentar com ponto.
para apresentar com vírgula eu tenho que usar o printf, beleza? Então eu teria que apagar aqui, printf, aqui eu colocaria porcentagem ponto 2f, porcentagem, uma quebra de linha, porcentagem n, e aqui eu separo por vírgula. Então vamos de novo executar o programa 1,74. E aí ele me apresenta 1,74. Deu para entender? Beleza. E como é que eu faço para dar a entrada com ponto? No caso, antes do scanner eu tenho que fazer uma coisa aqui. Para considerar o separador de casas decimais como ponto, antes da declaração do scanner a gente precisa fazer o locate. O que eu disse? Locate. E como é? Locate. Enfim, como é que eu faço? Locate.setDefault locate.us. Pode notar que aqui, ao digitar o código, ele já importou automaticamente para mim. Se o seu não fizer, é só você digitar import java.ut.locale. Beleza? Ignora meu inglês, hein, galera? Nada de me zoar depois. Beleza. Então aqui agora eu posso fazer com um ponto. Vou executar o programa, vou botar 1.74. E ele aceitou a entrada com ponto e me mostrou na tela com um ponto. Agora se eu usar o vírgula aqui, ele vai dar erro. 1,74. Beleza? Então deu para entender. Eu botei a localidade dos Estados Unidos. Ele seria aceito o ponto agora. No Brasil, o separador de casas decimais são com vírgulas. Acho que deu para entender. Se achou muito confuso, eu preparo depois um pouco melhor para explicar. Posto lá no TikTok um vídeo curto explicando melhor. Porque às vezes eu me enrolo para explicar. Então, acredito que deu para entender. Vamos para o próximo. Eu vou deixar o locale ali, não tem problema. Eu já expliquei o double. Vamos falar sobre o char agora, né? Como é que faz o char? Vou colocar o tipo da variável char, o nome da variável, letra. E aí eu boto letra, recebe keyboard.nets, abre e fecha parênteses, ponto, char, acho que é que fala, né? Abre parênteses, coloca um zero, fecha parênteses, ponto e vírgula no final. E aí eu vou apresentar aqui na tela uma mensagem. Então beleza, eu vou executar o programa e vou digitar a letra. Por exemplo, vou botar um B. Sua letra é B. Show? Se eu colocasse meu nome, Bruno, e aí ele vai pegar só a primeira letra. Sua letra é Bruno. É a letra B, quer dizer. Show? Então foi o char. Vamos ler vários dados na mesma linha. Como é que a gente faz? Vamos botar aqui 3 variáveis, 3 tipos, ó. String, nome, int, idade, double, altura. Aí agora eu vou botar aqui o comando para dar entrada. Nome, recebe keyboard.nets, idade. Tô gravando o vídeo, eu me enrolo todo, digito devagar, digito errado. Mas quando tô estudando, digito rápido, sem olhar e sai tudo maravilha. Vamos lá. Vou colocar as mensagens na tela na saída de dados, né, para poder ver. Beleza. Coloquei nome, recebe keyboard.nets, idade, recebe keyboard.netsint e altura, recebe keyboard.netsdouble. Vamos executar o programa. E aí está aguardando dar entrada aqui. No caso, a primeira é o nome. Vou dar um Enter. A minha idade. E a minha altura. Beleza? Nome, Bruno.
idade 32, altura 1,74. Eu poderia fazer assim também, ó. Vou executar o programa e vou digitar Bruno, espaço 32, espaço 1,74. E aí ele mostra pra gente exatamente o mesmo resultado. E para fazer ele ler um texto até a quebra de linha. Como assim? Ler a linha inteira. Precisa usar o netsline. Se usar só o nets, como a gente viu anteriormente, vai ser só a primeira palavra. Beleza? Então como é que eu faço aqui? Vamos colocar string, nome, sei lá, apelido e time. Beleza. Como que eu vou fazer? Vou colocar aqui nome, recebe keyboard, netsline, ponto e vírgula. Faço a mesma coisa com os outros. Apelido. Então a gente usa assim, ó, keyboard.netsline para poder digitar até a quebra de linha, para ler até a quebra de linha, né? Então vou executar o programa e vou digitar Bruno Smigel, time Vático. E ele apresenta Bruno Smigel e Vasco, beleza? Galera, eu não estou indo muito a fundo, mas eu acredito que dê para entender dessa forma. Vai ficar bem resumido e o vídeo não ficar muito longo, que é o objetivo do canal por enquanto. Ok, vamos para a próxima explicação. Próxima, né? A última. Última explicação. Quebra de linha pendente. Como assim? Temos aqui nossas variáveis do exemplo anterior, do string, né? E vamos supor que antes dela eu tenho uma do tipo inteiro. Int idade. E aqui na entrada de dados eu tenho idade, recebe keyboard.netsint. Beleza? O que vai acontecer aqui? Ele vai dar erro. Vocês vão entender por quê. Vou executar o código e aí eu vou digitar. Primeiro ele está me pedindo, né, a idade. Deixa eu só botar aqui. Bom, executando. E aí ele vai apresentar um erro aqui na tela. Primeiro ele está pedindo para fazer uma entrada de dados do tipo inteiro, que é a minha idade. Então eu vou colocar 32, nome Bruno, apelido Smigel, e agora ele vai dar um erro. Opa, ele não deixou eu informar o time, né? Ele já pulou direto e aqui ficou. Ele recebeu o nome e quando eu dei Enter, esse Enter foi aqui, consumiu a próxima linha, que não é do caso o nome, né? Foi consumido na próxima linha. Por isso que deu esse resultado, esse probleminha. Após o netsint, a gente usando o Enter, esse Enter dá uma quebra de linha, consumindo o netsline. Então sempre que usamos algo antes do line, um net diferente, no caso int, double, né? Precisamos usar um netsline extra antes para consumir a quebra de linha pendente. Como assim? Eu venho aqui, ó, após o int, né? A idade, eu coloco keyboard.netsline. E assim ele vai consumir aquele enter que a gente faz. E deixa eu executar o código, deixa eu prosseguir com o código para o próximo netsline. Vou executar aqui, ó, eu vou colocar minha idade, meu nome, o apelido e o time. Agora deu certo. Por quê? Naquela hora quando eu estava sem o netsline extra, quando eu dava o enter após o int, esse enter é consumido pelo próximo netsline, que era esse aqui. Como a gente colocou um extra, então o enter é consumido por esse aqui. E assim eu consigo prosseguir e usar esses três. Beleza? Então, é isso.
Obrigado aí por você ter assistido até o final. Se achou meio confuso, comenta aí, eu faço uma explicação melhor, tá? Foi meio corrido, também não tinha me preparado, eu só tava aqui à toa e resolvi... Cheguei em casa agora, à toa e resolvi fazer. E aí eu não me preparei, comecei a fazer aqui esse PowerPoint e decidi gravar o vídeo. Isso tem me enrolado um pouco para explicar, mas eu acredito que deu para entender. Porque como eu não quero aprofundar muito na explicação, o vídeo não ficar muito longo, mais do que já tá, então pode ser que eu tenha me enrolado aí e tenha confundido um pouco. Então se você achou meio confuso, comenta aí que eu faço uma explicação melhor. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.